my whole life just to feel that. Now all these feelings never let me down. A thousand places everywhere I go, I feel the heart. Olá, meus alunos do segundo ano. Espero que vocês estejam todos muito bem. Daremos continuidade hoje ao nosso capítulo 6, Produção Econômica do Espaço Rural Mundial. Tá? Hoje nós estaremos encerrando essa unidade falando sobre a questão da agricultura dos países subdesenvolvidos. Eu gostaria que vocês estivessem acompanhando esse conteúdo a partir da página 84. Vamos começar? A primeira coisa que nós precisamos entender sobre o meio rural dos países subdesenvolvidos é que esses países obtêm toda a sua riqueza relacionada ao seu PIB, relacionada à sua economia, baseada na atividade primária. Sendo assim, a maior parte dos países asiáticos e africanos terão grande parte da sua população trabalhando e obtendo a sua renda dentro desse setor. Será sempre notório, então, que haverá um contraste relacionado à economia dos países desenvolvidos com os países subdesenvolvidos. Alguns desses países dos continentes que eu citei, asiático e africano, ainda se encontram no início da produção agrária, na questão mais voltada para a tecnologia, mas ainda utilizam a técnica de plantation, cujo objetivo é o abastecimento do mercado externo. É claro que eu não posso falar que são todos os países em relação ao mundo subdesenvolvido, a países subdesenvolvidos. Na verdade, tem aqueles que falamos na aula passada, como é o caso da Índia, como é o caso da China, da Federação Russa. Então, esses países, eles, apesar de serem considerados subdesenvolvidos, são também países emergentes, conforme nós explicamos na aula passada, ok? Mas tem ainda alguns países que também se superaram e que não pertencem ao continente nem asiático, nem ao continente africano, como é o caso do próprio Brasil, como é o caso do México, da Argentina, que ao longo do tempo conseguiram se modernizar. Gente, dentro desses países, algumas modernidades relacionadas à tecnologia estarão lado a lado com um sistema ainda precário voltado para a questão da agropecuária. Essas terras, então, que disponibilizam de muita tecnologia, normalmente estão dentro das grandes propriedades chamadas de latifúndios. Tá? Ali dentro eles terão, então, toda uma agricultura altamente mecanizada, haverá uma disponibilidade de capital e, obviamente, toda a sua produção será destinada para a exportação ou também para o abastecimento agroindustrial. Mas não se enganem, porque a gente sempre baterá na mesma tecla. Países subdesenvolvidos terão sempre a sua base econômica do PIB baseado na agroindústria ou na agropecuária. Até porque, normalmente, esses países têm um setor terciário muito menos evoluído do que os países desenvolvidos. A maior parte dos governantes vinculados a esses países subdesenvolvidos dão preferência a produzirem em seus campos aquilo que os mercados internos necessitam, uma vez que há um lucro muito maior relacionado ao mercado externo do que a própria necessidade do mercado interno. Ou seja, o mercado interno normalmente daria prejuízo, não pagaria tão bem quanto o mercado externo. Eu diria que o mercado interno é de baixo poder aquisitivo, enquanto que o mercado externo é um mercado altamente lucrativo. Não querendo ser repetitivo, eu insisto que grande parte do Sudeste Asiático, da América Latina e em muitas regiões da África ao sul do Saara,
a agricultura ainda é sim uma atividade econômica voltada para a sua subsistência. Que isso fique bem claro, tá, gente? Por mais insistente que eu seja, para que vocês realmente consigam gravar esse conteúdo. O que eu quero chamar a atenção em relação a esses produtores, tanto os médios produtores quanto os pequenos produtores, é que a maioria deles muitas vezes não conseguem sequer pagar todos os seus custos com aquilo que eles colheram. Muitas vezes há uma baixa produtividade, há também a questão do produto não ser de boa qualidade, acabam quebrando as suas safras e o pouco que colhem muitas vezes mal dá para o sustento de seus familiares. Na maior parte dos países que resolveram, investir na questão da modernização da agropecuária, teve como consequência até negativa a questão do êxodo rural. Já não é novidade para nenhum de vocês todo esse ciclo relacionado à mecanização. Todas as vezes que eu tenho crescimento de maquinário, de tecnologia dentro de qualquer espaço, seja ele urbano ou rural, o que acontece? As pessoas acabam perdendo os seus empregos. Nesse caso do meio rural, as pessoas, quando recebem essa mecanização dentro do seu espaço rural, acabam sendo substituídos pela máquina, logo falta emprego, saem do meio rural e vêm para o meio urbano. Com isso, eu tenho um crescimento urbano, mas não de uma forma natural. Eu terei então uma urbanização de uma forma caótica, fazendo com que essas pessoas acabem se aglomerando, se marginalizando ao redor das cidades e muitas vezes eu até acabo aumentando a violência dentro das cidades. No mundo atual, os bens têm valor quanto maior for a tecnologia empregada. Por isso mesmo, os produtos agrícolas, os produtos primários, sempre tendem a ter menores valores. Só lembrando, quando nós falamos sobre os commodities, todos os produtos que são comercializados sem muita tecnologia precisam produzir em maior escala para poder entrar na competição da exportação. E é claro, gente, que sempre aparecerão problemas vinculados ao mundo agropecuário, a esse setor primário. Esses problemas acabam atingindo economicamente o setor. Então, vou citar alguns aqui. Existe uma ausência muito grande de infraestrutura, principalmente quando se trata na questão do armazenamento, A gente chama até de silagem, os silos, onde você armazena ali toda a sua colheita. E também até a questão do próprio armazém. Em relação à nossa política agrícola, a gente pode dizer que ela é muito fraca. Na verdade, há uma falta de empenho para a aquisição de insumos e também toda a questão de implementos que esses agricultores precisariam. Há toda uma dependência tecnológica também dentro desse setor. A agropecuária precisaria muito ter ali com eles um meio de transporte adequado, principalmente porque hoje em dia esses transportes que eles utilizam já estão obsoletos e os mais modernos são muito caros, não têm condições de comprar, então, obviamente, essa utilização dos meios de transportes dentro do setor rural acaba sim ultrapassado. Toda produção, toda colheita é necessário para que possa ter lucro, para que possa ser vendido, é necessário que ele tenha escoamento, tá? E um dos principais meios de escoamento de um país para o outro ainda, e o mais barato ainda, é a questão dos navios, tá? A gente tem que levar então em consideração
que eu tenho um sistema portuário pouco modernizado para que possa atender o setor rural. E por fim, né, e talvez um dos mais importantes, eu acho, para mim, né, seria o fator que mais dá prejuízo, é a questão da mecanização agrícola totalmente deficiente, totalmente atrasada em questão aos países desenvolvidos. Eu gostaria de convidá-los a estarem estudando, a estarem analisando, tá, todos os tópicos da página 85, quando a gente fala, através desse mapa aqui, sobre a questão da desnutrição mundial. E da mesma forma que vocês já aprenderam, quanto mais escuro eu tiver a minha cor dentro do meu mapa, eu terei um número maior, tá? No caso aqui, já que o mapa fala de desnutrição, serão as concentrações de países onde a fome ainda impera. Um absurdo, né? Saber que no mundo a gente joga toneladas de comida fora todos os dias e existem países passando fome. Gente, olha só, nós aqui encerramos essa unidade do nosso capítulo 6. Nós temos aqui algumas atividades, 3 perguntinhas na página 86. Temos depois o simulado na página 87, 88, 89 e somente, tá? Eu gostaria que vocês estivessem fazendo para mim, então, a página 86. Eu estou tendo alguns problemas, porque às vezes a pessoa fotografa o livro desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Aí você imagina essa imagem chegando para mim, o Google Sala de Aula ele não me oferece a opção de fazer esse movimento, né, de girar, aí eu tenho que ficar corrigindo meio que deitado, né, passando um mau aperto, ou às vezes tendo até que gastar material imprimindo para poder corrigir. Então eu gostaria que todas as vezes que vocês fizessem uma atividade, que tivesse todo aquele carinho, né, até peça aí uma ajuda do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, de estar segurando o material, pedindo para fotografar direitinho, tá? Para que eu possa ter um acesso melhor a todo o material que vocês me encaminham. Então, a princípio eu peço que essas 3 perguntas da página 86 sejam fotografadas. Os demais vocês podem fazer como o pessoal do 3º ano faz, eles mandam para mim só o número e a letra que marcaram. As questões abertas, obviamente, vocês precisarão estar resolvendo dentro do simulado, mas não deixem de enviar. Essa atividade também estará valendo aí 2 pontos. Estaremos na próxima aula começando o capítulo 7, que falará sobre produção econômica do espaço rural específica agora do Brasil. A gente falou do espaço rural mundial no capítulo 6. No capítulo 7 a gente vai trabalhar com o Brasil, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço do Celão e até o nosso próximo encontro. If you get to hear me now, the excuses aside, speak out your mind now.